Mas além de se misturarem entre si, as tradições africanas também receberam influências das culturas indígenas e portuguesa. Esse cruzamento, que se conhece por sincretismo, é a base da criação de religiões como a Umbanda, o Catimbó e a Jurema nordestina. Para onde quer que olhemos, vamos encontrar um som, um sabor, uma palavra, uma obra de arte e também o resultado de anos de trabalho dos negros africanos. E a influência africana está para além do que enxergamos no mundo visível, neste nosso Aie. Ela também orientou a nossa fé. Eu vivo o tempo inteiro com a realidade. Para mim, interagir com esse mundo que eu vejo e tendo a certeza, acreditando que o mundo que eu não vejo também está interagindo, aqui vocês não estão aqui por acaso, nós não estamos aqui por acaso. Há toda uma ancestralidade, não é, atuando para isso. Quer dizer, nós sempre nos conhecemos, apesar de nunca termos nos encontrado. E chega uma hora que a gente se encontra. Para mim isso é realidade, para mim isso não é magia, entendeu? Para mim essa é a ação do invisível, a ação, né, desses ancestrais, dessas energias, né, atuando. Então, para mim, não é magia, é uma realidade. Então, isso pesa um pouco sobre nós. E tem muita gente que é iniciado no candomblé e, em vez de desenvolver uma religiosidade, uma expressão de religiosidade, uma forma de espiritualidade, que está no mesmo plano de qualquer uma outra expressão religiosa, né? Dá sempre essa conotação né, da coisa exótica, do mágico, do show, do folclore, e aí minimiza muito aquilo que nós temos. Foi através da religiosidade que essa experiência se unificou. Claro que eram muitas formas de adorar o divino, de celebrar o divino, mas essas diferentes formas, diferentes maneiras de celebrar o divino, elas foram preservadas de maneira muito forte. E além disso, essa preservação, ela trazia aquilo que era de mais importante para os africanos deserdados, que era a celebração do território. Então, a experiência religiosa, ela traz, sobretudo, uma imagem do território perdido que é concretizado no terreiro, que é de novo recolocado ali no solo que ele é obrigado a permanecer, como se fosse um pedaço do espaço nativo desse africano. Então o terreiro, nas experiências religiosas, tem um papel importantíssimo de resgatar, de recuperar aquele território perdido, mesmo que através de uma nostalgia, mesmo que através de uma experiência de lamento e de perda. E é esse território, representado pelo círculo, que vai reaparecer em várias atividades, não só no terreiro, no caso da Umbanda, do Candomblé, do Voodoo, todas as experiências religiosas dos africanos na diáspora, mas também no espaço lúdico. Essa mesma roda reaparece na capoeira, reaparece, por exemplo, no jongo, reaparece no tambor de crioula, reaparece no samba. Então essa mágica do círculo que traz de volta a experiência com esse território perdido, ela tem um papel fundamental e o seu útero, o seu lugar de nascimento é dentro da experiência religiosa de resgate do divino. Então esse é um aspecto que é muito permanente em todas as experiências dos africanos, ou melhor, dos descendentes de africanos, por todos os espaços do planeta. A roda, o círculo, a gira, como nós conhecemos na Umbanda, reaparece o tempo todo como essa forma imaginária de recuperação do território perdido. E a religião tem um papel aí fundamental, é o motor para que se desenlace esse tipo de amarração com um passado que é irrecuperável. Pelo contrário, a religião recupera, mesmo que simbolicamente, esses cacos do passado que foi expropriado dos descendentes de africanos. A gente não tem, se a gente for em África, eu já tive a experiência de estar em Luanda e no Benin, o Benin, como queiram. E você realmente sente, você vê, você consegue ver, não é?
alguma coisa em relação ao culto do Jeje que você tem aqui, né, ao culto do orixá, ao culto dos inquices, mas você não vê exatamente o candomblé como você vê no Brasil, na Bahia. Né? Você vê, né, a origem do que nós temos aqui, mas esse jeito de cultuar orixá, de cultuar vodum, de cultuar inquice, e também juntando, né, as entidades dos caboclos, né, não só na Umbanda, no candomblé de Angola também, a gente cultua a ancestralidade indígena, isso é bem brasileiro, e essa é uma construção nossa, não é? Agora, a gente buscou, né, dividir, né, entre nações exatamente para mostrar a predominância de determinada cultura africana que influenciou. Aí você vai ter, né, os candomblés de Angola, o Congo Angola, a predominância, né, das culturas bantus, congos, lunda, luba, chokwe, kioko, quincongos, quimbundos e tantos outros. Então você vê nos candomblés Congo Angola. Você vê a influência dos fons, né, que vieram do Daomé, do antigo Daomé, nos candomblés que nós chamamos Jeje. E você vê a predominância, a influência iorubá, dos candomblé Queto ou Nagô, como queiram. Mas é uma recriação, uma reconstrução nossa. No fim do século XVIII, de cada 10 habitantes da cidade de Salvador, 6 eram negros. E desses 6, a metade, ou seja, 3, tinham vindo da atual Nigéria. Eram os Iorubás, aqui chamados de Nagôs. Apesar da religiosidade africana existir no nosso país desde a chegada do primeiro escravo, somente no século XIX que as religiões afro se organizaram de forma sistemática. Um marco desse movimento foi a abertura de terreiros, como a Casa Branca do Engenho Velho, o mais antigo da cidade de Salvador. O acontecimento realmente mais impressionante se dá a partir da década de 1830, que é quando o Império de Oió, que era o estado iorubá mais desenvolvido, mais poderoso, ele sofre um ataque muito forte dos fundamentalistas islâmicos pelo norte. A capital, Oió-Ilê, é devastada, há uma migração para o sul, eles fundam uma nova capital, reestruturam o império em um território mais perto do litoral, e como já existia uma comunidade Nagô-Iorubá muito importante aqui na Bahia, eles mandam pessoas do primeiro escalão do Império de Oió para reorganizar também a comunidade aqui na Bahia. Então, ou seja, nós temos ao mesmo tempo uma reestruturação do país Iorubá lá, e ao mesmo tempo aqui na Bahia também fazendo parte dessa reestruturação. É aí nesse momento que chega Ianassô, que é considerada a fundadora da Casa Branca. O nome da Casa Branca é Ilê Axé Ianassô Oká. Então ela chega com a tarefa de reestruturar aquele conjunto de cultos dispersos que estavam ali na Barroquinha. É nesse momento aí que se dá a criação, a organização do xirê de todos os orixás do país Iorubá, não é? Com a criação de uma ordem de entrada, com uma ordem no círculo de dança sagrada, e também a organização da sociedade civil aqui, com a distribuição de cargos. Isso tudo se dá na Barroquinha. Ou seja, é o candomblé da Barroquinha que cria essa estrutura que nós conhecemos hoje como sendo a estrutura do grande candomblé da